Olá, querido aluno, minha querida aluna, tudo bem com você? Eu espero que esteja. Comigo está tudo bem, graças a Deus. O meu olá especialíssimo a todos vocês aí de casa que estão acompanhando e assistindo ao nosso canal TV Araxá Educa. Vocês estão participando? Estão assistindo às aulas? Nós ficamos muito gratos. O que será que nós temos aqui em nossa aula hoje? Você que tem acompanhado as aulas do 7º ano deve se lembrar do que a gente trabalhou na aula anterior. Hoje nós vamos dar continuidade. Isso mesmo, se nós já estávamos trabalhando ângulos, hoje nós vamos trabalhar um pouquinho mais desse conteúdo. O que eu trouxe para vocês aí em relação a retas e ângulos. Fiquem bem atentos, porque esse conteúdo ele vai ter outras implicações, ele estará em outras partes da matemática. Tudo bem? Aqui, observem estes ângulos. Eu trouxe para vocês essa imagem, a reta R, reta S, cortada aqui pela reta T. E, claro, se ela foi interceptada, elas foram, a R e S, elas formaram ângulos, certo? Nós temos aqui, dentro dessas duas retas, nós temos uma região interna, então nós temos ângulos internos. E aqui do lado de fora, nós também temos as regiões externas a essas duas retas. E nós temos ângulos que foram formados do lado externo. Alguma dúvida? Interno, externo em relação às retas R e S. Nós estamos considerando as retas R e S para considerar o que está interno e o que está externo. Veja aqui um ângulo, né, que foi chamado de ângulo 7, ângulo 8. Aqui nós temos o ponto de interseção destas retas, o ângulo 2, o ângulo 1. Ângulo 2 e ângulo 1, ângulo 7 e ângulo 8, eles pertencem à região externa. Ângulo 3, ângulo 4, o 6 e o 5 pertencem à região interna em relação às retas R e S. Tranquilo? Então vamos às nomenclaturas importantes. Eu trouxe aqui para vocês ângulos correspondentes. O que é isso, Fabiana? Veja bem, através do exemplo vocês vão compreender. O 3 e o 7, eles são correspondentes. O ângulo 3 e o ângulo 7. Eles estão aqui mostrando para a gente que eles não são adjacentes, né? Eles estão do mesmo lado e eles, vamos ver futuramente os valores que eles possuem. 3 e 7 são correspondentes à parte aqui da esquerda. E da parte da direita, nós temos outros ângulos correspondentes, o 4 e o 8. Para finalizar, o que são ângulos, o que são pares de ângulos correspondentes? Ângulos correspondentes são pares de ângulos não adjacentes situados em um mesmo lado da reta transversal, um na região interna e o outro na região externa. Entenderam? Observem aqui, eu tenho um ângulo interno e um ângulo na região interna e outro na região externa. Eles não são adjacentes. Adjacente é aquele ângulo aqui, ó, que completa, e eles não são adjacentes. Eles estão aqui em relação à reta transversal, não em relação a R e a S. Eles podem estar aqui na parte externa, né? Uma interna, uma externa, do lado da esquerda e do lado da direita dessa reta transversal. Entendido? Compreendeu aí ângulos correspondentes? Vamos aqui para mais uma nomenclatura. Ângulos alternos. O que seria isso, Fabiana? Alterno, a própria palavra já nos conduz. Alternar, mudar, não é isso? Diferenciar.
Eu tenho um ângulo M e um ângulo N. Eles são alternos e, nesse caso, eles são alternos internos. Por que, Fabiana, eles são internos? Porque eles estão aqui dentro da região interna de RS. Alternos porque um está à esquerda e o outro à direita. São alternos e internos. Aqui, da mesma forma, eu trouxe para vocês um que está à direita, o outro à esquerda da transversal, mas está dentro de quem? Está dentro das duas retas paralelas na parte interna. Por isso, eles se chamam alternos e internos. Continuando, eu trouxe agora outros ângulos alternos. Mas se você fizer uma análise da imagem anterior, veja bem, internos dentro das duas paralelas. E dessa agora? Ah, Fabiana, esse aí também é alterno, não é verdade? Mas eles não estão dentro da região interna, eles estão na região externa. Exatamente, por isso eles são alternos externos. O 1 e o 4, o 2 e o 3 são ângulos alternos e externos. Não o ângulo 1 com o 2 e o 3 com o 4. Nós vamos ver como eles se chamam. Entendido? Ótimo. Por isso, agora eu posso falar dos colaterais. Ah, Fabiana, aqui nós temos então a região interna. Os colaterais também podem ser internos e externos. Mas o que são ângulos colaterais? Um está coladinho com o outro, consecutivo ao outro. E eles formam juntos aqui este valor que você observa pelo desenho, um ângulo raso, certo? Veja bem então aqui, nós temos o C, o F, o D e o E, ângulos colaterais e colaterais internos, como eu disse para vocês, porque eles estão na região interna. Tudo bem? Aqui, colaterais agora, mas não está na região interna das duas retas paralelas. Eles estão na parte externa, formada ali pelas duas paralelas. Eu tenho o A, o H, o B e o G, são ângulos colaterais. Aqui, externos, porque estão na área externa. Tudo isso, todos esses nomes, vão contribuir para o que a gente depois vai executar, ok? Vocês vão perceber que esses nomes estarão nas atividades. Eu trouxe para vocês retas paralelas cortadas por uma transversal. E vamos entender agora em relação a que essas retas estão contribuindo para a gente saber os valores dos ângulos. Temos a reta R, a reta S e temos a transversal T. Quando você observa estes ângulos que foram formados, e até mesmo nos recordando de aulas anteriores, você pode trabalhar aqui ângulos na região interna, ângulos na região externa, ângulos OPV. Você se lembra? OPV que a gente estudou na aula anterior, oposto pelo vértice e por isso congruente? Exatamente, aqui tem até um colorido que nos ajuda. Estes valores, estes dois ângulos coloridos de azuis, eles são congruentes. Da mesma forma, estes dois ângulos aqui. E se isso aconteceu nessa interseção, nesse cruzamento da T com a R, o mesmo acontecerá aqui na interseção da S com a T. Entendido? Nós vamos fazer grandes descobertas a partir dessas informações.
Continuando, eu trouxe aqui para vocês e espero que você agora reúna as informações que você teve de aulas anteriores com essas que nós observamos hoje, tá? Vai que é sua aí de casa. Está com o material em mãos? Você está aí com o seu estojo, com o seu caderno que você faz anotações? Acompanhe, tente realizar e analisar se você compreendeu o que a gente está estudando, ok? Vem aqui comigo que nós vamos descobrir. Encontre os valores dos ângulos que estão faltando. Vejam bem o que eu trouxe para vocês. Nós temos aqui a reta R e S são paralelas. Olha aqui a simbologia delas serem paralelas. Estas duas transversais, que nós até poderíamos nomeá-la de M e N, né? Vamos nomeá-las. Elas também são paralelas. E só que elas estão interceptando as retas R e S. Nós conseguiríamos descobrir o valor do Y, o valor do X? Sim. E por quê? Bem simples. Os ângulos alternos, internos, alternos, externos, eles têm essa somatória. Eles têm um valor que vai nos contribuir para que a gente descubra o outro quando faltoso. Se você vem aqui, faz uma transposição, esse ângulo formado, estes 4 ângulos formados nessa interseção aqui, eles são aqui congruentes nesta interseção. Eles serão também congruentes nesta interseção. E o mesmo nessa interseção. Isso mesmo, nós podemos, através dos ângulos correspondentes, dos alternos, descobrir que se aqui eu tenho 60, aqui OPV eu tenho 60, que aqui, olha, a mesma localização, né? Eu tenho também 60 graus. Eu tenho 60, 60, aqui 60, vários ângulos aqui com o mesmo valor. Por essas retas serem retas paralelas, cortando outras, né? Paralelas, no caso essa aqui, vamos chamá-la de transversal, para não ficar paralelas, interceptando paralelas. A reta M, que é também transversal, AS e R. Assim, se aqui eu tenho 60 e se você observa que juntos eles formaram meia lua, ou seja, um ângulo raso, um ângulo de 180 graus, fica fácil eu descobrir o Y. O Y nosso vale quanto? 180 tiro 60, o nosso Y vale 120 graus. Confere? E o nosso X? Vamos fazer a transposição. Vamos trazer aqui o ângulo interno, né, com o ângulo externo. Ele não é adjacente, ele é congruente. Aqui eu tenho também 60 graus. Pelo OPV, oposto pelo vértice, o que a gente descobre? Que o nosso X vale 60 graus. Tranquilo? Não é muito simples, muito gostoso de fazer? Aqui a gente está trabalhando com valores completos, né? 60, 80, 120. Nós também podemos trabalhar com valores que não estejam apenas em graus, com minutos, segundos e até mesmo com as variáveis. A gente vai trabalhar. Vamos usar depois isso aqui tudo com a álgebra, tá bom? Aquela parte que envolve as letras. Continuando, vamos ver se tem mais algum problema para a gente. Ah, que pena! Não temos mais nenhum problema? Por que será? Porque nós vamos continuar na próxima aula. Esse assunto, ele ainda tem muitas aulas para frente. Assim, eu espero que você tenha entendido, que você tenha compreendido aí, feito essa associação das nomenclaturas.
ângulo interno, ângulo externo, ângulo alterno, ângulo correspondente. Observado que essas retas paralelas cortadas por uma transversal, elas vão formar ângulos congruentes, ok? Espero que você tenha aprendido, que você tenha contribuído para o que você também esteja aprendendo em sala de aula. Continue acompanhando o seu professor, continue trabalhando com os seus colegas, fazendo as suas atividades, porque elas são fundamentais. Você precisa recordar que as nossas aulas na TV são apenas complementos. Aqui você vai utilizar as aulas para reforçar o que você tem aprendido em sala de aula. E por hoje a gente aprendeu aí esta relação que tem retas e ângulos. Eu quero agradecer muito a presença de vocês, desejar a todos bons estudos. Aguardo você na próxima aula. Um grande abraço.